Boa tarde, meninas, boa tarde, meninos. Na última aula, nós falamos sobre a excreção, falamos sobre o sistema urinário. Hoje, então, nós vamos falar sobre alguns probleminhas que podem aparecer, algumas doenças do sistema urinário. Bem, então a gente começa falando uma coisa muito corriqueira, né? Uma coisa muito comum, infelizmente, de acontecer, que é a infecção urinária. A infecção urinária vai acontecer quando algum tipo de micro-organismo, que normalmente é uma bactéria ou um fungo, invade o nosso corpo e se instala em alguma região do sistema urinário, em algum órgão do sistema urinário. Essa infecção ela pode causar alguns problemas mais graves, mas ela também pode só causar alguns sintomas um pouco mais leves. E aí, dependendo do órgão que for afetado, mais afetado por esses micro-organismos, nós vamos ter uma diferença de classificação. Por exemplo, a gente vai chamar de cistite a infecção que atinge a bexiga. Então, uma bactéria, um fungo, quando eles se instalam na bexiga, aí a gente vai ter a caracterização da cistite. Tá? No caso aqui, a Escherichia coli é uma bactéria. É um tipo de bactéria que é muito comum, é extremamente comum como causadora das infecções urinárias. Agora, a gente pode também ter uma uretrite. No caso da uretrite, o micro-organismo, que pode ser a própria Escherichia coli, vai se implantar, vai se instalar na uretra, né, no canal que leva a urina para fora do corpo. E a gente pode ter o pior caso, o caso mais grave, que é a nefrite. No caso da nefrite, o grande problema é que os rins, ou um dos rins, é afetado por essa infecção. Essa infecção ela pode proliferar muito, pode ser uma infecção muito grande e causar problemas, então, bastante sérios quando essas bactérias, por exemplo, chegam aos rins. Então, aqui do lado direito, um rim normal, comum. No lado esquerdo, a representação de um rim com nefrite, né, todo infectado, numa infecção bem grande. Para tratar a infecção não é muito complicado, né, dependendo do grau em que ela se encontra, mas o urologista ele vai receitar algum tipo de antibiótico, que tem que ser um antibiótico específico para aquela infecção, então não é qualquer antibiótico. Então procura-se um médico, o médico então recomenda o medicamento adequado. A insuficiência renal. Bom, no caso, como o nome diz, os rins não estão trabalhando corretamente, não estão fazendo o seu trabalho, o seu papel, que é retirar do sangue aquelas toxinas que podem ser nocivas para a gente. Então a gente tem aqui um rim normal no meio, no lado esquerdo um rim afetado por uma insuficiência renal aguda e no lado direito por uma insuficiência renal crônica, que a gente vai ver a diferença daqui a pouquinho. No caso da insuficiência renal aguda, mais comum, quando a gente descobre logo no começo, também usa-se medicamentos, tá? Claro, sempre recomendados pelos médicos. Recomenda-se o uso de medicamentos, mas a simples mudança de hábitos alimentares pode ajudar na prevenção a problemas de insuficiência renal. Quando o quadro se agrava, que os rins realmente não conseguem funcionar adequadamente, aí é necessário usar um aparelho chamado rim artificial. Faz-se então para os hospitais, para as clínicas especializadas, e lá faz-se então um procedimento chamado hemodiálise. A hemodiálise é a máquina que vai fazer a filtração e retirada das toxinas, e não mais os nossos rins. A doença renal crônica, ou insuficiência renal crônica, é um caso mais grave, tá? Principalmente porque a gente só percebe que ela existe quando o quadro já está com um avanço um pouco maior. Como várias doenças, é mais comum em pessoas com mais idade, que o organismo fica cada vez mais debilitado, ou
que tenha alguma comorbidade, né? Hipertensão, diabetes ou outras. Aí, voltando à imagem, a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica, né? Que é a doença renal crônica, tá? Então, você percebe uma diferença bem grande ali no aspecto dos rins, né? Do rim normal para as duas insuficiências. O tratamento também é feito com a hemodiálise, já que os rins não estão mais conseguindo fazer o seu papel, e medicamentos e também uso de uma reeducação alimentar podem ajudar na prevenção a esses tipos de doenças, né, nas infecções ou doenças renais. Isso é muito, muito comum. Os cálculos renais, eles são extremamente comuns. E a gente não percebe o cálculo se formando dentro do nosso corpo. Quando a gente entende, quando a gente vai sentir alguma coisa, infelizmente, a gente já pode estar tomado por uma quantidade grande de cálculos renais, né? As pedras nos rins. E o problema é que, pelos lugares onde essas pedras se instalam, isso pode incomodar muito, dores muito, muito intensas, principalmente na região lombar, né, das costas, da parte de trás das costas. Então, é um problema extremamente comum, mas que também pode ser prevenido com uma certa facilidade. Então, a gente tem aqui a imagem, né, de um rim, e ali você vê umas pedrinhas dentro do rim, e uma outra pedra maior já saindo dos rins. Então, na verdade, essas pedras, elas podem também eventualmente sair do rim ou dos rins, percorrerem aqueles tubinhos ali, né, os ureteres, e aí causando problemas também, né, um incômodo bastante grave, até sangramento, porque essas pedrinhas elas podem provocar lesões, tanto nos rins como nos outros órgãos. Então, dependendo da intensidade, o tratamento vai ser diferenciado. Quando as pedras são pequenininhas, bem pequenininhas, pode-se até estimular a ingestão de muita água, a pessoa produzir mais urina e, quem sabe, eliminar essas pedrinhas, né, normalmente pela urina. Mas existem também outros tipos de tratamento, tem alguns com laser, onde dá um tiro de laser na pedra e ela explode, aí, né, se quebra em pedras menorzinhas, e aí são expelidas com mais facilidade. Ou então, pode haver necessidade de uma cirurgia mais invasiva, né? Aí tem que cortar mesmo a pessoa, para chegar lá dentro dos rins e conseguir, então, retirar essas pedras. A incontinência urinária, a gente diz popularmente que é quando a pessoa não consegue segurar a urina. Porque a bexiga, ela tem na sua abertura, na sua saída, um anel muscular. Esse anel muscular, a gente consegue manter ele fechado, evitando assim que a urina saia sem que a gente tenha vontade. No caso da incontinência, a gente não consegue mais ter esse controle, tá? E isso pode acontecer por uma série de fatores. Por exemplo, no caso da gravidez, porque a bexiga ela fica mais espremida, né? Uma pressão maior sobre ela, o espaço da bexiga é menor, porque o abdômen todo está dilatando, né? Crescendo, por causa do feto crescendo. Mas também pode ser um problema de idade, né? Com a idade, a gente vai perdendo esse controle da musculatura e isso pode acabar fazendo com que a gente não consiga ter essa capacidade de segurar. Então, aqui, de um lado, do lado esquerdo, uma bexiga normal, tá? Com o anel muscular funcionando adequadamente. E, no lado direito, esse anel muscular não funciona adequadamente. Como ele não funciona adequadamente, a urina ela sai em bastantes ocasiões involuntariamente. A gente nem percebe que a gente está eliminando essa urina. Bom, existem alguns tratamentos, tá? Algum tipo de fisioterapia específica para fortalecer essa musculatura, mas, dependendo também do caso, da gravidade, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica,
faz uma cirurgia para poder reforçar essa musculatura. E a gente também tem que falar do câncer, né? Câncer, em qualquer parte do corpo, está relacionado com a proliferação de células defeituosas naquele órgão, né? Naquela parte do corpo. No caso do sistema urinário, os mais comuns são o da bexiga e o dos rins, se bem que pode aparecer em outros também, em outras partes do sistema urinário também, tá? Mas como qualquer câncer, ele também vai causar outros tipos de problemas. Aqui um rim normal, e ali em cima do outro rim, né, aquela proliferação de células cancerígenas e provocando ali um tumor, né, um tumor numa parte do rim. O problema é que esse tumor ele pode crescer, pode até tomar o órgão como um todo, e isso acaba agravando o quadro da pessoa. Aqui no caso, uma bexiga normal do lado esquerdo e uma bexiga também cancerosa do lado direito. Ali vários tumores, que são essas proliferações de células defeituosas, tomando já uma grande parte da bexiga. Tratamento de câncer é um tratamento complicado, um tratamento complexo. Em muitos casos tem que fazer cirurgia para retirada dos tumores e também fazer alguns tratamentos, como a quimioterapia, como radioterapia ou imunoterapia. Esses são tratamentos mais agressivos e durante o tratamento a pessoa pode também ter alguns problemas, né, alguns efeitos colaterais. Quando o caso for realmente extremamente grave, que por exemplo, os rins estiverem muito comprometidos, aí é necessário fazer o transplante. Retira-se o rim defeituoso, coloca-se um rim novo nessa pessoa. Bom, gente, como sempre, né, as aulas estão no canal. Se você quiser olhar, acessa e lá por título você acha com facilidade. Semana que vem estaremos de volta com mais um assunto. E sempre lembrando que nós ainda estamos em pandemia, a pandemia não acabou, os números não estão diminuindo, os números eles só estão estáveis, então nós ainda precisamos manter o nosso distanciamento social para que em algum momento no futuro, espero eu que breve, possamos ter a nossa vida voltando à rotina do novo normal. Tudo bom para vocês, até uma próxima.